então, vamos direto ao ponto. Promotor de Justiça Fernando Krebs. Impeachment. Existe legitimidade para esse pedido? Pode vingar por conta dessa crise entre os poderes? Impeachment do presidente da República? Do presidente da República, por conta... Olha, acho que por outras razões sim, não por essa. Por essa não, por essa não. Por essa eu entendo que não. Eu entendo que ele agiu dentro da legalidade, né? Inclusive acho que essas ações judiciais não vão produzir resultado nenhum no Supremo, né? Até porque o próprio Congresso manifestou seu apoio à medida. É preciso lembrar também que o Congresso teve a oportunidade de impedir a prisão do deputado e não fez. Ele se omitiu. Ali ele abriu mão da imunidade material também, em prejuízo a todos os parlamentares, né? Então ele se apequenou também, né? Acho que a medida não vai ser suspensa pelo Supremo Tribunal Federal. Se tivesse que sê-lo, já o teria sido, e não o foi. Eu acho que o Supremo está com receio do enfrentamento, não é? E acho que... eu não sou fã do presidente, não, mas acho que essa aí ele ganhou. Muito bem, Oséias Varão. Impeachment do presidente Jair Bolsonaro é possível ou apenas uma ilusão nesse momento? Olha, em relação a esse caso, né, que é a graça que foi dada ao deputado Daniel Silveira, isso aí não passa de teatro, né? São partidos da oposição fazendo barulho para aparecer na mídia, para marcar posição. É basicamente um arroubo político, só isso. Agora, em relação à decisão que está por vir do Supremo Tribunal Federal, eu não sou tão otimista quanto o promotor Fernando Krebs, não. Na minha visão, o Supremo Tribunal Federal já deixou de agir com base nas leis e com base na Constituição há um bom tempo. Então, não se surpreendam se contra a Constituição eles vierem daqui a pouco a revogar essa decisão do presidente Bolsonaro. Eu acho que isso é possível, considerando o histórico recente do nosso Supremo Tribunal Federal. Eu estou muito preocupado com o que tem acontecido a partir do Supremo Tribunal, e isso precisa ser denunciado, né? É muito importante que um canal de televisão como este aqui dê voz, né? Porque uma coisa que a gente não vê acontecer na maioria da imprensa, inclusive boa parte da imprensa, Rafael, tem se manifestado favorável, até porque não gostam do presidente, então se manifestam favorável a esses posicionamentos autoritários do Supremo Tribunal Federal. E aqui na Brasil Central, graças a Deus, a gente tem liberdade, inclusive, para manifestar posições divergentes. Sem dúvida alguma. Cairo Salim, a sua análise. Olha, eu acho que o Supremo não vai intervir, já perdeu essa guerra aí com relação ao Daniel Silveira. Não sei se teve um acordo de cavalheiros. Eu até quero fazer essa pergunta para o Oséias Varão. O que você achou do voto de André Mendonça? É a primeira polêmica que ele entra lá nessa curta temporada que ele tem no Supremo Tribunal Federal. A base bolsonarista torceu muito, inclusive eu, para que ele chegasse até o Supremo Tribunal Federal. O ministro terrivelmente cristão, terrivelmente evangélico. E aí, já no seu primeiro julgamento, ele vai contra. Ele já está na turma do Supremo. Ele já virou a página e não deve mais satisfação à população e vai votar ali com o corporativismo do Supremo. Você acha que foi isso, Oséias? Ou já teve um acordo de cavalheiros, o Supremo iria condenar mesmo e o presidente vinha com a graça? O que você acha? Olha, é uma avaliação difícil da gente fazer, porque no caso do novo ministro Supremo, né, a gente ainda não tem um histórico longo de decisões, de posicionamento dele. Eu ainda quero acreditar que ele é um homem correto, um homem íntegro, até porque eu conheço um pouco da sua história, né? Estive com ele em alguns momentos, me pareceu um homem muito correto. Eu quero acreditar ainda que a decisão dele, ao meu ver, foi equivocada, mas não por má fé, como eu acredito que é o caso de alguns ministros ali do STF. Na minha avaliação, foi uma perspectiva equivocada dos fatos, né? Ele concentrou muito no mérito da situação. Na avaliação dele, assim como eu entendo, o deputado Daniel Silveira se excedeu, falou além daquilo que devia, falou de maneira equivocada, né? Agrediu verbalmente os ministros, e eu não sou favorável a isso, assim como o ministro André Mendonça não é. E ele focou nesse ponto, ele disse, olha, eu acho injusto
passar a mão na cabeça de um deputado que tenha feito afirmações tão agressivas. Eu também acho que as afirmações do deputado não devem ser protegidas. Agora, a questão fundamental aí é que o processo com o qual essa questão está sendo resolvida no STF é completamente ilegal. Eu acho que o ministro André Mendonça não se debruçou adequadamente sobre esse assunto, né? Ou seja, o procedimento é inquisitorial, é inconstitucional, o procedimento utilizado para fazer a condenação, e eu acho que essa é a questão fundamental. E se nós formos considerar o histórico dos ministros que estão decidindo essas questões ali no STF, você vai ver que nós estamos num procedimento reiterado, repetido, de descumprimento da Constituição. Acho, na minha avaliação, que o André Mendonça se equivocou nesse ponto, repito, não por má fé, mas por um equívoco que geralmente acontece na interpretação dos fatos. Quero que, ao tempo, ele confirme que eu estou certo acerca desse assunto. Muito bem, vamos registrar participações aqui, vamos fazer um bate-bola, né, ganhando tempo. Boa tarde, gostaria de perguntar ao grande promotor Fernando Krebs, ex-professor da Universo, quais são os motivos que poderiam acarretar no impeachment? Ele já se posicionou dizendo que não há motivos nesse caso. Não é isso, promotor? Exatamente, pode ser que em outros sim, né? Mas não nesse caso especificamente. E só para reforçar aquilo que a gente acabou de dizer, a jornalista Mônica Bergo postou agora no site UOL, há 20 minutos atrás, a seguinte manchete: sob risco, Supremo Tribunal Federal deve cavar trincheira, mas retomar diálogo com Bolsonaro e Congresso, dizem ministros. Magistrados comparam a situação com guerra e dizem não ser o momento de um contra-ataque. Ou seja, é exatamente naquela linha que o deputado Carlos Salim falou, não é, que o Supremo já perdeu a guerra. Ele está tentando remediar agora. E vou dizer mais, acho que esse inquérito do fim do mundo, das fake news, foi para o espaço. Foi para o espaço, ninguém mais será condenado nele, compreende? E acho que para o Supremo é uma enorme derrota, é uma grande derrota, é enorme retrocesso. O Supremo sai muito chamuscado deste jogo, não é? Porque ele apostou que não teria a postura que teve do presidente da República, em várias outras oportunidades, ele recuou. Essa que é a verdade. Ele brada, mas tal qual o cachorro que late, ele não morde. Né? E dessa vez ele mordeu quando não estava esperando que ele fosse morder. Né? E o resultado é que na luta, né, do jogo de forças, aí, nesse queda de braço, o Supremo perdeu, porque o Supremo é um poder desarmado. O Judiciário é um poder desarmado, o Ministério Público é uma instituição desarmada. Estas instituições jurídicas, elas ganham credibilidade e poder em cima da sua retidão, da sua correção, da sua ética, da sua honestidade, da sua transparência, do trabalho prestado em prol do interesse público. Ou seja, o respeito que essas instituições recebem é em razão da sua postura, da sua conduta, e não do agir atribulado e autoritário. Muito bem, e olha o que está acontecendo, né? E eu admiro muito o promotor de justiça, Fernando Krebs, porque quando ele vai fazer uma análise, ele tira o coração e coloca na gaveta. Porque ele é um crítico ao presidente Jair Bolsonaro, não é isso, promotor? Sim, eu sou, mas eu não separo as coisas. E depois, assim, direito para mim ainda continua sendo direito. Não tem o direito da direita nem o direito da esquerda. O direito ainda é o direito. E eu vejo, assim, estupefato, quando é contra o presidente, vale qualquer coisa. Né? E quando é a favor, não vale nada. Eu sou contra isso. Eu não concordo com isso. Não é justo, não é correto. Eu discordo do governo, do presidente, sou um duro crítico dele, etc e tal, mas a César o que é de César, é a Deus o que é de Deus. Se ele está certo, ele está certo. Está errado, está errado. Eu vou criticar. Agora, se ele agiu dentro da legalidade, eu não vou distorcer a Constituição para servir algum interesse outro que não o da verdade, né? Perfeitamente. 32017720, a Márcia. André Mendonça foi a maior decepção. O inquérito das fake news só é para censurar a direita. Esse é o intuito. Muitas opiniões aqui, olha só. É vergonhoso o posicionamento desse fundamentalista evangélico. O Oséias. Oséias, você é um fundamentalista evangélico, Oséias? Diga aí para o nosso
Telespectador, ouvinte e internauta, deixe seu nome, por favor. Olha, Rafael, essas adjetivações, elas são parte do jogo político, né? Não guarda nenhuma relação com os fatos, né? Essa questão de ser fundamentalista, no sentido em que o ouvinte provavelmente está utilizando, é uma linguagem utilizada pelos esquerdistas para nos criticar, né? Todos nós que somos cristãos somos chamados de fundamentalistas por eles de maneira depreciativa. Como se fossem pessoas que não se apegassem a valores e a princípios com base na razão, né? Mas sim na fé, e trata a fé de maneira pejorativa. Eu acho isso um equívoco, né? É um engano, na verdade, e o nosso ouvinte ele precisa, às vezes, me conhecer mais de perto para formar uma opinião mais próxima da realidade. Mas eu quero aproveitar a oportunidade, Rafael, para elogiar aqui a postura do promotor Fernando Krebs e o posicionamento dele, nesse caso e em tantos outros, tem reforçado a minha admiração por ele. É raríssimo hoje nós encontrarmos no debate público pessoas que têm um compromisso com a verdade, com valores, com princípios, com a legalidade e com a Constituição Federal. A maioria dos debatedores públicos tem as suas convicções políticas e ideológicas e ignoram os fatos, ignoram as leis, ignoram a Constituição. Eu fico muito honrado e feliz por fazer parte de uma bancada com o promotor Fernando Krebs, que adota um posicionamento tão coerente como esse.